Pessoas tóxicas, como reconhecer e proteger a sua saúde mental. Você sabia que certas pessoas, elas podem estar destruindo a sua saúde mental sem que você perceba? Nesse vídeo, nós vamos revelar os tipos de pessoas que mais prejudicam o nosso bem-estar emocional. E o mais importante, de como lidar com elas de uma forma eficaz. Se você já se sentiu drenado, ansioso ou sobrecarregado por relações tóxicas, esse vídeo é para você. Eu sou a Carmen Maggi, psicanalista clínica. Como identificar as relações tóxicas e por que elas prejudicam a nossa saúde mental? Nesse segmento, nós vamos aprender a identificar os sinais claros de que uma relação é tóxica. Sabia que muitas das vezes essas pessoas não são agressivas? Exatamente. Elas se camuflam como amigos ou familiares e têm o poder de afetar profundamente o nosso bem-estar. Identificar relações tóxicas é essencial para proteger a sua saúde mental. Relações tóxicas, geralmente, elas apresentam a falta de respeito, comunicação saudável e até mesmo umas críticas constantes, a desvalorização, manipulação. Esses controles são claros quando uma pessoa tenta influenciar as suas decisões e comportamento, restringindo o quê? A sua autonomia. Sentimentos de culpa excessiva também são comuns, onde você se sente responsável por problemas que não causou. A falta de apoio emocional, isolamento de amigos e familiares também são outros sinais. Assim como a instabilidade emocional com constantes de altos e baixos. Essas relações, elas prejudicam a sua saúde mental, aumentando o quê? O estresse e a ansiedade, mantendo você em um estado de alerta. Elas minam a sua autoestima, fazendo você se sentir inadequado e incapaz. O isolamento social resultante, ele pode levar o quê? A solidão e a depressão. Enquanto o estresse crônico pode causar problemas físicos, como o quê? Como dores de cabeça, distúrbio do sono. Por isso, identificar e evitar as relações tóxicas é fundamental para manter o quê? O nosso equilíbrio emocional e físico. Existem 5 tipos de pessoas, 5, que você precisa evitar para proteger a sua saúde mental. E nós vamos abordar esses 5 tipos específicos de pessoas que você deve evitar a todo custo. Não importa se são colegas ou amigos ou até mesmo familiares. Esses perfis, eles podem estar te puxando para baixo. Evite pessoas, aquelas que te trazem negatividade, te traz críticas desconstrutivas, destrutivas, dramas desnecessários. Elas drenam a sua energia e dificultam o seu crescimento pessoal. Fique longe de manipuladores que usam artifícios emocionais para controlar as suas ações, frequentemente fazendo você se sentir culpado ou responsável pelas emoções deles. Outro perfil também a evitar são os invejosos, que nunca celebra suas conquistas e sempre tenta te diminuir, fazendo você duvidar do seu próprio valor. Além disso, evite vitimizadores, pessoas que se colocam constantemente no papel de vítima, recusando assumir a sua responsabilidade
por ações, criando um ambiente emocionalmente desgastante e, por fim, distância de fofoqueiros, que espalha rumores e criam intrigas, gerando um ambiente de desconfiança e podendo também até prejudicar a sua reputação e o seu bem-estar mental. Estabelecer limite com essas pessoas é fundamental para preservar a sua paz de espírito, seu bem-estar emocional. Lembre-se que a sua saúde mental ela deve ser sempre uma prioridade. Por que a manipulação emocional é mais destrutiva do que você imagina? Fique atento à manipulação emocional. Ela é sorrateira, mas muito mais destrutiva do que qualquer agressão física. Descubra os sinais de que alguém está tentando controlar os seus sentimentos e as suas decisões. Porque a manipulação emocional, ela é muito destrutiva, mais do que você imagina. Porque ela age silenciosamente, minando a sua autoestima, a confiança e a percepção de realidade da vítima. Ao manipular emoções, o manipulador ele cria distorção da verdade, levando a pessoa a duvidar de seus próprios sentimentos, dos seus pensamentos também e até de julgamentos. Isso gera uma dependência emocional, onde a vítima passa a questionar as suas decisões e acreditar que precisa da validação do outro para agir ou pensar corretamente. Essa forma de abuso psicológico, especialmente perniciosa, porque não deixa marcas visíveis, tornando difícil para a vítima reconhecer o que está acontecendo. E muitas das vezes a manipulação emocional ela é disfarçada de amor, cuidado, preocupação, fazendo com que a vítima sinta culpa ou vergonha ao tentar confrontar o manipulador. Com o tempo, essa dinâmica pode levar a sérios problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, até transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, a manipulação emocional, ela pode isolar a vítima de amigos e familiares, criando uma bolha de controle onde o manipulador tem total influência. E isso dificulta ainda mais a saída da situação, pois a vítima se sente sozinha, desamparada. E reconhecer os sinais da manipulação emocional e buscar apoio é crucial para interromper esse ciclo destrutivo e recuperar a sua autonomia emocional. Pessoas que te fazem de vítimas. Como se defender sem perder a sua paz interior? Você conhece alguém que se vive colocando como vítima? Elas podem gerar culpa e estresse em você. E neste tópico aqui, eu vou te ensinar a lidar com esse tipo de pessoas sem ser absorvido pela negatividade delas. Lidar com pessoas que constantemente se fazem de vítima pode ser um desafio, especialmente quando nós buscamos manter a nossa paz interior. Essas pessoas, muitas das vezes, elas projetam seus problemas nos outros, evitando responsabilidade e esperam atenção e simpatia. E para você se defender, sem perder a sua tranquilidade, é importante estabelecer limites claros. Reconheça os seus sentimentos,
mas não absorva as emoções negativas. Pratique a empatia, sem se deixar envolver emocionalmente. Lembrando-se de que você não é responsável por resolver problemas dos outros. Uma comunicação assertiva também é fundamental. Expresse as suas preocupações de forma clara e respeitosa. Por fim, cuidar da sua própria saúde mental, mantendo práticas que promovam o bem-estar, como a meditação, exercícios físicos e momentos de autocuidado. Isso é importante. E lembre-se que preservar a sua paz interior é essencial para manter relacionamentos saudáveis e equilibrados. O papel do invejoso na destruição da saúde mental e como a gente deve se proteger. A inveja é uma das emoções mais prejudiciais. Quando alguém se sente inveja de você, isso pode criar um ambiente tóxico. Aprenda a se proteger e a manter a sua energia positiva. Quando as críticas constantes afetam a sua saúde mental? Como lidar com pessoas excessivamente críticas? A crítica excessiva, principalmente quando não é construtiva, ela pode corroer a sua autoestima. Eu vou compartilhar aqui dicas poderosas sobre como lidar com essas pessoas sem deixar que elas afetem a sua confiança. Lidar com pessoas críticas sem deixar que elas vão afetar a sua confiança pode ser um desafio grande, mas é possível com algumas estratégias. Primeiro, reconheça a intenção por trás das críticas e diferencie as construtivas das maliciosas. E fortaleça também a sua autoestima, valorizando as suas conquistas e qualidades, que torna você menos vulnerável. Não leve críticas para o lado pessoal, porque muitas das vezes elas refletem mais sobre o crítico do que sobre você. Estabeleça limites firmes, quando necessário, e também pratique autocompaixão, lembrando de que todos cometem erros e estão em constante aprendizado. Desenvolva resiliência, usando as críticas como oportunidade de crescimento. Seja sábia ou sábio e escolha as suas batalhas, focando apenas no que realmente importa. Busque um feedback construtivo de pessoas confiáveis e pratique a gratidão também, concentrando-se nas coisas boas da vida. E por fim, invista no autoconhecimento. Pois quanto mais você se entende, menos as críticas vão afetar a sua confiança. Agora tem os sugadores de energia. Meu Deus, como reconhecer e afastar de pessoas que elas drenam a nossa vitalidade emocional? Você já se sentiu exausto ou exausta depois de passar tempo com alguém assim? Isso pode ser um sinal de que essa pessoa é um sugador de energia. Eu vou te mostrar como identificar esses indivíduos e o que fazer para proteger a sua vitalidade. Indivíduos sugadores de energia também são conhecidos como os vampiros emocionais. São aquelas pessoas que, consciente ou até mesmo inconscientemente, elas drenam a nossa energia emocional e mental. Elas podem ser negativos, críticos, demandantes ou excessivamente dependentes. Geralmente essas pessoas estão sempre envolvidas em dramas, reclamam de tudo ou têm uma atitude até pessimista que afeta o ambiente ao seu redor.
E para a gente identificar esses indivíduos, observe como você se sente após interagir com eles. Se você se sente esgotado, irritado ou ansioso, é um sinal de que eles podem estar drenando a sua energia. E além disso, pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, queixam de tudo, ou sempre precisa de atenção e de suporte, sem oferecer a reciprocidade. Essa é uma característica comum. E para se proteger, estabeleça limites claros. Limite o tempo que você passa com essa pessoa e seja firme em não permitir que as suas emoções ou demandas controlem você. Aprenda a dizer não quando for necessário, sem se sentir culpado. Praticar o autocuidado, ele é essencial. Reserve tempo para atividades que recarregam a sua energia, como meditação, exercício físico ou um hobby que você gosta muito. Além disso, cerca de pessoas positivas e de apoio, porque isso pode te ajudar a neutralizar os efeitos negativos desses sugadores de energia. Por fim, se a relação com essas pessoas é inevitável, como no caso de colegas de trabalho ou familiares, tenta manter uma atitude neutra e objetiva. Não se envolva nos dramas, nas dramas, na negatividade, e mantenha sempre o foco em sua própria necessidade e seu bem-estar. E o impacto das amizades falsas na sua saúde mental? Amizades falsas, ela nos causa sofrimento emocional, mas também ela afeta o impacto das amizades falsas na sua saúde mental. As amizades falsas, ela não apenas causa sofrimento emocional, mas também ela afeta a sua paz mental. Nós vamos aprender aqui a reconhecer essas relações e dar o primeiro passo para a gente afastar delas. Reconhecer essas amizades falsas, ela pode ser bem desafiadora, sabe? Mas há sinais claros que podem te ajudar. Amigos falsos tendem a ser inconsistentes, mostrando interesse apenas quando precisa de algo ou de alguma coisa, quando é conveniente a eles. Eles podem ser manipuladores, fazendo você se sentir culpado ou insuficiente para obter o que eles querem. Além disso, costuma faltar com a sinceridade, evitando conversas honestas ou omitindo informações importantes. E uma amizade verdadeira, ela é construída com base no respeito, no apoio mútuo, na confiança, enquanto que amizades falsas, frequentemente, elas nos trazem sentimentos de dúvida, de insegurança e de esgotamento emocional. Para se afastar dessas pessoas, dessas amizades, é importante, primeiro, você reconhecer o impacto negativo que elas têm na sua vida. Em seguida, estabeleça os limites claros. Eu sempre estou falando sobre estabelecer limites para você ter mais segurança, de uma forma bem direta e respeitosa. Isso pode encerrar a relação de maneira saudável, você cancela tudo. Também é fundamental você buscar um apoio com pessoas que realmente se importam com você, fortalecendo laços com amigos verdadeiros. Lembre-se de uma coisa, que a sua saúde mental e emocional, ela é essencial. E afastar de amizades falsas é um passo muito importante nesse processo.
como a convivência com pessoas negativas, elas podem arruinar o seu estado de espírito e como combater isso. Pessoas negativas, elas podem minar a sua energia e a sua autoestima. Nós vamos explorar aqui como lidar com essas pessoas sem deixar influenciar pela convivência. Pessoas negativas, elas podem afetar profundamente o nosso estado de espírito, pois a energia delas tende a ser contagiante, pode contagiar. Comentários pessimistas, reclamações e atitudes de vitimismo pode minar a nossa autoestima e gerar um ambiente de tensão, um ambiente chato. Quando estamos em contato com essas pessoas, nós passamos a internalizar esses pensamentos e, sem perceber, nos tornamos mais ansiosos, irritados e até mesmo desmotivados. Além disso, a negatividade ela pode gerar um ciclo vicioso, no qual as emoções pesadas se amplificam. E é importante perceber que a saúde emocional depende, em grande parte, das influências ao nosso redor. E para a gente combater esse impacto, a chave está em estabelecer limites claros. Novamente, limites claros. Praticar o seu autocuidado, o emocional, e focar em atividades que te tragam alegria e tranquilidade. Também é fundamental cultivar um círculo social que vai te incentivar a crescer, te anima positivamente, ao invés de puxar você para baixo. Se necessário, falando sério, distanciar-se dessas pessoas que não estão dispostas a mudar pode ser uma forma eficaz de preservar a sua paz interior. E as relações de dependência emocional? O que são e como se libertar dessas relações de dependência emocional? Elas podem ser extremamente prejudiciais. Se você sente que está preso ou presa a alguém de forma emocional, esse segmento vai te ajudar a quebrar esse laço de uma forma saudável. Porque as relações de dependência emocional, elas ocorrem quando uma pessoa se torna excessivamente dependente de outra para sua felicidade. Ou para sua autoestima, ou também para o seu bem-estar emocional. E essas relações, elas podem ser prejudiciais, porque a pessoa dependente, muitas das vezes, sacrifica suas próprias necessidades e desejo para agradar o outro, buscando o quê? Validação constante. A dependência emocional, ela também pode surgir em qualquer tipo de relacionamento, sabia? Seja amoroso, familiar ou até de amizade. E é frequentemente caracterizada por insegurança, de medo, da rejeição e de uma sensação de não ser capaz de viver sem a outra pessoa. E para se libertar de uma relação de dependência emocional, o primeiro passo é reconhecer o padrão de comportamento. Isso pode te envolver numa reflexão profunda sobre como as emoções e a necessidade de aprovação do outro afetam o seu bem-estar. É muito importante trabalhar a autoestima, entendendo que o valor pessoal não deve depender da validação externa. A construção de uma identidade sólida e independente é fundamental. Terapias como a psicanálise, ela pode ser extremamente útil nesse processo, pois ela vai permitir que a pessoa entenda as raízes dessa dependência
e aprenda a estabelecer limites saudáveis. E além disso, praticar o autocuidado, estabelecer uma rede de apoio saudável e buscar atividades que vai te promover o autoconhecimento são formas de você se estabelecer emocionalmente e começar a viver de uma maneira mais equilibrada e independente. A psicologia do deixar para depois. Como que pessoas as procrastinadoras afetam na sua saúde mental? Pessoas que procrastinam podem se frustrar, especialmente quando isso afeta o seu ritmo de vida. Nós vamos entender aqui como lidar com esse comportamento e como não deixar que ele atrapalhe a sua saúde mental. Porque lidar com a procrastinação de forma saudável, ela envolve primeiramente entender as razões subjacentes que levam você a esse comportamento. Porque muitas das vezes a procrastinação ela está ligada ao quê? Ao medo do fracasso, à falta de motivação ou até à sobrecarga de tarefas. E para evitar que ela afete a sua saúde mental, é importante praticar a autoaceitação e também reconhecer que todos enfrentam dificuldades em algum momento da vida. Uma abordagem eficaz é dividir grandes tarefas em etapas menores e mais manejáveis. Isso vai te ajudar a reduzir a sensação de sobrecarga e tornar o início mais fácil. Estabelecer também prazos realistas e recompensar-se por cumpri-los também pode ajudar a criar o quê? Um ciclo positivo. Além disso, buscar momentos de pausa e cuidar do autocuidado é essencial para manter o equilíbrio emocional. Caso a procrastinação persista de uma maneira intensa, é válido considerar o auxílio de profissionais, porque como um terapeuta, uma psicóloga, para explorar profundamente quais são as causas e para que esses profissionais possam usar estratégias, ferramentas personalizadas para poder te ajudar. E quando alguém tenta te fazer sentir culpado o tempo todo? Meu Deus! Estratégia para preservar a sua saúde mental. Aqui, a culpa constante é uma das ferramentas mais eficazes que as pessoas tóxicas usam para te controlar. Você vai aprender aqui a se proteger e manter a sua saúde mental intacta, mesmo nessas situações. Quando alguém tenta te fazer sentir culpado o tempo todo, é importante reconhecer que essa é uma estratégia manipulativa que visa te controlar emocionalmente. O primeiro passo para se proteger desse tipo de pessoa é estabelecer o quê? Limites claros. Claros e firmes, né? Entender que você não é responsável pelos sentimentos ou comportamentos dos outros. É essencial para preservar a sua saúde mental. A culpa, quando ela é imposta de forma constante, ela pode gerar ansiedade e autoestima baixa, tornando mais difícil a gente lidar com essas pessoas de forma saudável. E como é difícil. Uma estratégia eficaz aqui é criar uma resposta interna que vai te permitir desassociar os seus sentimentos de culpa das ações dessas pessoas. Ao perceber que a culpa não é sua, presta atenção, você deve reafirmar sua verdade e decisões. Tente se distanciar emocionalmente da situação
e não se deixa absorver pelas críticas ou acusações infundadas. Em vez de você se focar na pressão externa, concentra-se em cuidar de si mesma e do seu bem-estar. Além disso, procurar apoio em outras pessoas, como amigos, familiares ou até mesmo terapeuta, pode ajudar a reforçar essa sua percepção sobre essa situação. Essas pessoas, elas podem fornecer uma visão objetiva e fortalecer a sua confiança. E nunca se esqueça de que você tem o direito de viver a sua vida sem carregar o peso de culpa que não te pertence, que é de outra pessoa. O efeito das comparações social na sua saúde mental. Por que as pessoas que te comparam constantemente são prejudiciais? As comparações, elas podem ser devastadoras. Eu vou te mostrar como lidar com pessoas que estão sempre tentando te comparar aos outros e como isso afeta a sua autoestima. Porque lidar com pessoas que tentam nos comparar o tempo todo aos outros pode ser desafiador e impactar diretamente a nossa autoestima. E essas comparações, muitas das vezes feitas de forma indireta ou até disfarçada de conselhos, elas podem gerar sentimentos de inadequação, de insegurança e desvalorização. O primeiro passo para a gente perceber que essas comparações, elas não refletem a nossa verdadeira essência, mas sim a visão limitada e enviesada de quem nos observa, a autoestima se fragiliza quando acreditamos que somos apenas um reflexo do que os outros esperam ou possuem. E para lidar com essa situação é fundamental o autoconhecimento e a autoaceitação. Ao nos conectarmos com quem realmente nós somos, nós conseguimos entender as nossas qualidades e potencialidades, sem depender da validação dos outros externa. Além disso, aprender a estabelecer limites saudáveis e comunicar de uma forma assertiva, que não gostamos de ser comparados, pode ajudar a proteger a nossa saúde mental e emocional. E por fim, é importante lembrar que cada pessoa tem o seu próprio caminho, que o sucesso e felicidades são experiências individuais. Comparar-se constantemente aos outros nos impede de viver plenamente a nossa própria essência, a nossa própria jornada, ok? E agora, como que as pessoas que não respeitam os seus limites afetam a sua saúde mental? O respeito aos limites, ele é fundamental para manter a nossa saúde mental. E quando as pessoas não respeitam os seus limites, o resultado pode ser exaustão e frustração, não é mesmo? Eu vou te ajudar aqui a estabelecer e defender os seus limites. Estabelecer e defender os seus limites, ele é essencial também para você manter a sua saúde emocional e o seu equilíbrio. Primeiro, é importante conhecer seus próprios limites, refletindo sobre suas necessidades emocionais, físicas e mentais, para entender o que você consegue e o que não consegue tolerar, está certo? A comunicação clara e direta é fundamental para expressar esses limites de maneira firme, sem rodeios ou sentimentos de culpa. Use a assertividade para defender os seus limites, sendo o quê? Respeitoso, mais firme, utilizando frases como
eu não me sinto confortável com isso. Ou eu preciso de um tempo para mim agora. Respeitar os limites dos outros também é importante, pois isso cria um ambiente de reciprocidade, incentivando o respeito mútuo. Se eu te respeito, você me respeita. Esteja preparado para resistir à pressão, pois algumas pessoas podem tentar te desafiar ou ignorar os seus limites. Mas é fundamental manter-se firme sem ceder ao medo de desagradar. Praticar o autocuidado é outra parte essencial nesse processo. Já que estabelecer limite é um ato de cuidado, permitindo momentos para você relaxar e recarregar a sua energia. Por fim, é importante revisar os seus limites regularmente, já que à medida que você cresce e se desenvolve, os seus limites podem mudar. Assim, estabelecer e defender os seus limites ajuda você a prevenir o estresse excessivo e garantir também que você mantenha as suas relações saudáveis e equilibradas. E o impacto das expectativas irreais nas suas relações e como você lida com isso sem prejudicar a sua saúde mental? Quando as pessoas ao seu redor colocam expectativas irreais, que não são verdadeiras em você, isso pode gerar pressão e ansiedade. Vamos falar sobre como lidar com essas expectativas de uma forma saudável. As expectativas irreais, elas podem ser um grande desafio também nas relações interpessoais, seja no ambiente familiar, no profissional ou no social. Quando as pessoas ao nosso redor, muitas das vezes sem perceber, colocam sobre nós expectativas que não condizem com a nossa realidade ou capacidade, isso gera uma pressão que pode levar a sentimentos de ansiedade, culpa e inadequação. A primeira maneira de lidar com isso de uma forma saudável é você reconhecer que essas expectativas não refletem a nossa verdade. E muitas das vezes são criadas a partir de ideais perfeccionistas ou projeções de outras pessoas. De novo, estabelecer limites claros e comunicação é uma necessidade de forma assertiva para preservar a sua saúde mental. Dizer não ou expressar os nossos limites não vai significar a gente ser rude ou egoísta com alguém, mas sim proteger o que é necessário para o nosso bem-estar. Faz sentido? Também é importante cultivar a autocompaixão, né? Reconhecendo que somos humanos e não podemos atender a todas as exigências externas sem comprometer a nossa integridade emocional. Buscar apoio emocional, seja por meio da terapia ou conversa sincera com amigos de confiança, isso também pode ajudar a processar esses sentimentos de pressão e a encontrar uma forma mais equilibrada de interagir com os outros. Ao aprender a gente reconhecer e lidar com essas expectativas de forma saudável, nós podemos fortalecer a nossa saúde mental e manter relações mais autênticas e respeitosas. Se você se identificou com algum desses tipos de pessoas, ou você já passou por situações que afetam a sua saúde mental, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você vai me ajudar a continuar
ajudando outras pessoas, e você vai estar adquirindo conteúdos poderosos com dicas e prática para proteger sua saúde mental e a sua paz. Comente aqui embaixo se algum desses tópicos tocou você e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos transformar a nossa saúde mental e ajudar o próximo? Boa sorte! Até o próximo vídeo.